Pessoal, o STF acaba de entrar em estado de alerta. Uma declaração vinda direto do coração do poder americano fez Brasília tremer. E não foi qualquer recado diplomático, foi um aviso, um recado carregado de ameaça. Os Estados Unidos vão responder. Essas 3 palavras, ditas por Marco Rubio, caíram como uma bomba no tabuleiro político brasileiro. E a partir desse momento, ficou claro, não estamos falando apenas de uma condenação, mas de um conflito de soberanias, de interesses e de narrativas. E presta atenção, porque o que está acontecendo agora pode mudar não só o destino da política brasileira, mas o equilíbrio de poder em todo o continente. Como assim os EUA, a maior potência do planeta, decidem peitar o governo brasileiro justamente após a condenação de Bolsonaro? Por que esse assunto virou prioridade na mesa diplomática de Washington? E a pergunta que ninguém ousou fazer: quem realmente ganha com essa crise? Nós somos o Conexão Mercado, conectando você às notícias que movem o Brasil e o mundo. O que aconteceu nos bastidores do poder não foi apenas um julgamento, foi um terremoto institucional capaz de sacudir até os aliados mais silenciosos. A condenação de Bolsonaro não surgiu do nada. Ela foi construída peça por peça ao longo de meses de investigações, delações, documentos vazados e operações policiais que pareciam sempre surgir na hora exata para alimentar o clima de tensão política. Segundo relatórios e versões oficiais divulgadas durante o processo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que Bolsonaro teria participado de um suposto plano para se manter no poder após as eleições de 2022. A narrativa apresentada pelas autoridades foi direta. Havia uma articulação envolvendo aliados políticos, assessores militares e membros do governo para questionar o resultado das urnas, desacreditar o sistema eleitoral e preparar medidas extraordinárias que, se levadas adiante, poderiam ter alterado o rumo institucional do país. Testemunhas apontaram que reuniões estratégicas teriam acontecido nos meses seguintes à derrota eleitoral. Falou-se em elaboração de minutas, em debates sobre a possibilidade de decretos excepcionais e até sobre manifestações populares que poderiam servir como legitimação para medidas mais ousadas. O processo foi extenso, carregado de depoimentos, perícias, laudos e confrontações entre acusação e defesa. E, ao final, o tribunal concluiu que Bolsonaro deveria receber uma das maiores penas já aplicadas a um ex-chefe de Estado na história do Brasil, mais de 2 décadas de prisão. Esse julgamento, no entanto, não ficou restrito ao campo jurídico. Desde o início, setores políticos, analistas e até diplomatas afirmavam que o caso tinha implicações muito maiores. Para uns, tratava-se de um acerto de contas histórico, um recado duro contra qualquer tentativa de romper a ordem democrática. Para outros, a leitura era totalmente diferente. O processo seria um exemplo claro de politização do judiciário, um movimento destinado a neutralizar um adversário ideológico e impedir seu retorno à arena eleitoral. Essas 2 versões caminharam em paralelo durante todo o julgamento, inflamando discursos, mobilizando narrativas e abrindo espaço para interpretações completamente opostas sobre o que realmente estava acontecendo nos bastidores do país. E foi justamente nesse momento de maior tensão que os Estados Unidos entraram na história. Uma declaração pública de alto nível caiu como uma bomba no cenário político brasileiro, questionando abertamente a lisura do julgamento e afirmando que havia indícios de perseguição política. O impacto foi imediato. O governo brasileiro reagiu de forma dura, afirmando que não aceitaria qualquer tipo de ameaça ou tentativa de interferência externa. A resposta veio carregada de nacionalismo, lembrando que o Brasil é uma democracia soberana e que suas instituições têm autonomia para agir dentro da lei. Enquanto isso, no subsolo da política, os bastidores ferviam. O Itamaraty se mobilizou em reuniões emergenciais. Congressistas discutiam em tom reservado a possibilidade de uma crise diplomática sem precedentes. Analistas internacionais começaram a especular sobre o impacto do episódio nas relações bilaterais, especialmente em áreas sensíveis como comércio, defesa e cooperação internacional. E no meio de tudo isso, estava o povo brasileiro, tentando entender se havia assistido a um julgamento técnico e imparcial ou a um capítulo de uma disputa política que ultrapassou todas as fronteiras.
A condenação de Bolsonaro, inicialmente tratada como um processo interno, se transformou em um evento global, exposto ao escrutínio de potências estrangeiras, analistas geopolíticos e operadores políticos dos dois lados do espectro. Era mais do que uma sentença, era uma revelação, uma peça central num jogo muito maior do que a maioria imaginava. É aqui que o cenário deixa de ser apenas jurídico e se transforma numa guerra aberta por poder, narrativa e influência. A condenação de Bolsonaro não foi o ponto final de nada, foi o estopim, porque assim que a sentença veio a público, aquilo que já era tenso se tornou explosivo. O julgamento acendeu uma fisca, mas a reação internacional transformou essa fisca numa fogueira. E o Brasil entrou oficialmente num conflito de múltiplas frentes. No plano interno, o STF buscou reafirmar sua autoridade, apresentando o veredito como indispensável para proteger a institucionalidade. Ministros passaram a defender o processo em entrevistas, discursos e comunicados, reforçando que tudo foi conduzido dentro da legalidade e que a pena aplicada não era política, mas sim necessária. Só que, paralelamente, setores inteiros da sociedade começaram a ver fissuras nesse discurso. Comentadores independentes, juristas críticos, parlamentares de oposição e parte da opinião pública passaram a questionar a intensidade da pena, os métodos adotados durante o processo e o papel concentrado de determinadas figuras dentro do tribunal. E quanto mais o STF falava, mais crescia a percepção, entre opositores, de que o tribunal tentava manter as rédeas de uma narrativa que ameaçava escapar de suas mãos. Foi nesse ambiente já polarizado que surgiu a declaração de Marco Rubio, explosiva e direta, afirmando que o julgamento teria características de perseguição política. Ao mencionar especificamente o nome de um ministro do STF, ele não apenas criticou o sistema, ele desafiou a autoridade de uma instituição inteira, tocando num ponto extremamente sensível da política brasileira. De repente, o conflito deixou de ser uma disputa interna, agora envolvia duas nações, dois governos e duas versões de democracia. Para muitos dentro do governo brasileiro, isso foi interpretado como afronta. Para críticos do sistema, foi a validação internacional de preocupações antigas. O Itamaraty respondeu com dureza, afirmando que o Brasil não aceitaria interferências externas e classificando as declarações americanas como uma tentativa de pressionar a justiça brasileira. Mas essa resposta, em vez de encerrar o assunto, ampliou ainda mais a tensão. Agora não era mais uma questão de soberania, era uma queda de braço entre Brasília e Washington, um duelo raro, delicado e de impacto imprevisível. Enquanto isso, no Congresso, o conflito tomava contornos ainda mais intensos. Parlamentares da base governista comemoravam o resultado do julgamento e pressionavam para que o executivo não recuasse diante de ameaças externas. Já a oposição enxergava na fala americana um sinal de que algo estava fora do lugar. Deputados e senadores passaram a denunciar supostos excessos do judiciário, questionar a imparcialidade do processo e convocar audiência sobre o impacto internacional da condenação. E no pano de fundo disso tudo, um grupo silencioso observava com atenção: os militares. O alto comando, mesmo mantendo postura institucional, sabe que qualquer crise diplomática envolvendo duas das maiores democracias do continente pode afetar acordos, cooperação estratégica e até o fluxo de inteligência entre as nações. Há preocupação, há cautela e há a sensação de que o Brasil entrou numa zona de instabilidade que exige vigilância máxima. A sociedade, por sua vez, se encontra dividida. Uma parte celebra a coordenação como símbolo de resistência institucional, outra enxerga abuso de poder e punição seletiva. E uma terceira, cada vez maior, assiste aos acontecimentos com desconfiança, percebendo que o clima político não é de pacificação, é de escalada. No fim, o conflito deixa de ser entre direita e esquerda, governo e oposição. Agora é uma disputa sobre quem controla a narrativa global do Brasil: o sistema, o povo ou as potências que observam cada movimento com interesse estratégico. E a pergunta que ecoa, silenciosa, mas poderosa, é uma só: se esse é apenas o começo da crise, o que acontece quando o próximo movimento for dado? Mas o que ninguém esperava aconteceu e virou o tabuleiro. Quando parecia que o sistema estava no controle absoluto da narrativa, surgiu uma força que mudou tudo. A reação internacional ganhou peso e o Brasil percebeu que não conseguiria simplesmente abafar o debate.
porque a fala de Rubio não ficou isolada. Outros parlamentares americanos começaram a comentar. Veículos internacionais ampliaram o tom de alerta. A pressão aumentou e, de repente, aquilo que seria mais uma condenação tornou-se um caso global de disputa pela verdade. É nesse ponto que o sistema vacila. É aí que a segurança do discurso oficial começa a rachar. E foi aí que tudo mudou. Ao mesmo tempo em que o governo brasileiro tentava responder com firmeza, setores independentes, analistas, diplomatas aposentados, militares da reserva e lideranças conservadoras começaram a apontar para algo que até então era evitado. O julgamento de Bolsonaro não seria apenas jurídico, mas político. E isso reacende uma chama que parecia apagada. O povo, que vinha assistindo tudo com ceticismo e cansaço, começa a ver que a história não estava completa. Surge a sensação de que o Brasil pode estar diante de um movimento maior, uma disputa que ultrapassa fronteiras, ideologias e interesses internos. E enquanto o sistema tentava manter o controle, a pressão de fora e de dentro criava um novo cenário. A narrativa oficial já não era absoluta. A oposição ganhava novo fôlego. A discussão deixava o campo da culpa e entrava na arena da justiça e da legitimidade. O que era para ser o fim de um ciclo virou o início de um novo embate. E agora, o sistema se vê obrigado a enfrentar algo que não esperava: a resistência do povo e o olhar atento do mundo. E é aqui que as placas tectônicas começam a se mover, silenciosas, mas poderosas. Porque a condenação de Bolsonaro, somada à reação imediata dos Estados Unidos, desencadeia efeitos que vão muito além da política de Brasília. São impactos reais, profundos, que já começam a ser sentidos nos bastidores do poder. Primeiro, a elite política entrou em modo de contenção de danos. Assessores, ministros, líderes partidários, todos tentando decifrar o que significa, na prática, um recado tão duro vindo de Washington. A pergunta corre nos corredores: se os US resolverem agir, o que acontece com o Brasil? Segundo, o mercado reage. Mesmo sem anúncio oficial, só a possibilidade de uma resposta americana, seja pressão diplomática, revisão de acordos, impacto indireto no comércio, faz investidores adotar postura defensiva. O medo não é declarado, mas é sentido. E o sistema sabe: quando o mercado treme, o governo perde poder de manobra. Terceiro, o agronegócio, que depende fortemente de relações comerciais estáveis, acende o sinal amarelo. Ninguém diz abertamente, mas nos bastidores há uma cobrança forte para que o governo evite atritos que possam virar barreiras invisíveis lá na frente. Quarto, o cenário eleitoral de 2026 muda completamente. A condenação de Bolsonaro, que deveria ser o ponto final de uma era, vira combustível emocional para sua base, que agora se sente atacada não só pelo sistema interno, mas também por um conflito internacional que expõe ainda mais a polarização brasileira. A oposição ganha narrativa, o governo perde hegemonia no discurso. E o mais importante, o povo começa a desconfiar. Porque quando uma potência estrangeira questiona a lisura de um julgamento, quando um ministro do STF vira alvo direto, quando o Itamaraty responde com dureza, a sensação é de que algo muito maior está acontecendo por trás das cortinas. E tudo indica que essa crise é só o começo. Outras declarações podem surgir, outras pressões podem ser aplicadas, outras alianças podem emergir. E o Brasil, queira ou não, está no centro de uma disputa geopolítica que mistura justiça, poder e influência. O impacto está aí. As repercussões já começaram. E no próximo passo, a pergunta inevitável surge: quem vai recuar e quem vai dobrar a aposta? E agora, chegamos ao ponto mais sensível de toda essa história. O que vem pela frente? Porque depois da condenação, depois da resposta dos Estados Unidos e depois da reação dura do governo brasileiro, o tabuleiro internacional começa a se reorganizar. E o Brasil está bem no meio da mesa. Primeiro ponto: Lula entra em terreno perigoso. A declaração de Marco Rubio não foi só uma crítica, foi um recado direto para o Planalto. E quando Itamaraty reage dizendo que não será intimidado, fica claro que o governo decidiu enfrentar a situação de cabeça erguida. Só que isso tem preço. A relação Brasil-Estados Unidos, que já vinha oscilando, agora entra numa fase de incerteza. E qualquer movimento errado pode transformar tensão diplomática em pressão política ou econômica. Segundo ponto: o STF vira protagonista involuntário da geopolítica. Alexandre de Moraes já vinha sendo alvo de críticas internacionais, mas agora há uma potência global questionando publicamente sua conduta. E isso coloca o Supremo numa posição inédita. Não é apenas um tribunal julgando um ex-presidente, é uma instituição sob escrutínio internacional. E isso pesa. Pesa politicamente, pesa internamente e pesa na imagem institucional do país. Terceiro ponto:
os militares observam em silêncio. Mesmo sem declarações públicas, esse tipo de tensão entre nações e instituições sempre acende alerta nas Forças Armadas. Porque o que está em jogo não é apenas um nome, é a autoridade das instituições e a percepção de estabilidade nacional. Se o Brasil balança, a defesa nacional entra no modo de vigilância. Quarto ponto: os US não dão recados em vão. Quando o governo americano diz que vai responder adequadamente, não é figura de linguagem. Isso pode significar desde pressão diplomática até mudanças no fluxo de cooperação, inteligência, comércio e segurança. E tudo indica que Washington quer enviar uma mensagem para toda a região. Não aceitamos o que consideramos perseguição política. É um movimento calculado e com impacto hemisférico. Quinto ponto: 2026 se transforma em um campo minado. A oposição ganha munição, a base conservadora ganha força emocional, a esquerda tenta blindar o governo. E cada passo que Lula der a partir de agora será avaliado não só pelo Brasil, mas por todo o mundo ocidental. No fim das contas, a pergunta que emerge é simples e assustadora. O Brasil está diante de uma crise diplomática temporária ou de uma reconfiguração total de suas alianças internacionais? As evidências mostram que o clima é de algo maior, mais profundo, mais estratégico. E as próximas semanas podem definir o rumo do país para os próximos anos. E agora, depois de tudo isso, fica impossível negar que o Brasil entrou numa encruzilhada histórica. De um lado, o sistema tenta mostrar força, consolidar sua narrativa e manter o controle dos acontecimentos. Do outro, a pressão internacional aumenta, a oposição se reorganiza e o povo começa a enxergar que há muito mais coisa acontecendo por trás das cortinas do que querem admitir. O julgamento de Bolsonaro deixou de ser apenas um caso jurídico. Virou disputa de soberania, virou batalha de narrativas. Virou teste de força entre Brasil e a maior potência do mundo. E quando a democracia, a justiça e a própria imagem do país passam a ser questionadas no exterior, isso revela algo profundo. O Brasil está sendo observado e talvez até testado. A verdade é simples: o que vier daqui para frente vai exigir maturidade, firmeza e vigilância. Porque cada movimento do governo brasileiro será analisado lá fora. Cada decisão do STF será discutida internacionalmente. E cada passo que o povo der, nas ruas, nas redes, nas urnas, vai moldar o futuro da nossa soberania. E é por isso que você, que está assistindo, não pode ficar de fora. O país está vivendo um momento decisivo e a pior coisa que o brasileiro pode fazer agora é se calar. A luta pela verdade está só começando e você faz parte dela.